Conhecemos o jovem Otosaka que possui uma habilidade especial. Ele consegue possuir o corpo de alguém que está no seu campo de visão por alguns segundos, enquanto seu corpo fica desacordado. E galera, já chegamos aos 220 mil inscritos, que força vocês têm, tá louco, valeu demais galera. Bora chegar então aos 250 mil. Então vamos dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 5.604 likes. E agora, bora lá. Ele usa essa habilidade para conseguir vantagens no dia a dia, como fazer as pessoas que ele não gosta criar confusão e colando dos alunos mais inteligentes na hora das provas. Graças a isso, ele consegue entrar no colégio de alto padrão que desejava e com a nota mais alta na prova, o que logo chama a atenção das garotas. Uma delas até chama ele para sair, mas ele dá a desculpa que não podia ter encontros por conta dos estudos, o que era a maior mentira, pois ele nem sequer estudava. A verdade é que ele já estava de olho em uma mina chamada Yumi, a quem ele estava determinado a conquistar. Para isso, ele estava disposto a simular um acidente, o que claramente podia ter custado a vida de alguém, mas o plano dele ocorre como planejado e ele salva a mina de ser atropelada por um caminhão. Com isso, ele consegue um encontro com ela, porém ele não percebe que estava sendo observado. No final do encontro, claramente a garota estava interessada e no dia seguinte ela pede para eles irem embora juntos. Ele dá uma risada comemorando, que mais parecia uma risada maligna, quando recebe um aviso para comparecer na sala do conselho estudantil. Lá um cara explica que o colégio estava desconfiado da sua nota perfeita na prova. Ele diz que está com uma cópia da sua prova em suas mãos e que ele deverá fazer a mesma prova novamente para provar que de fato sabia as questões. Otosaka tenta negar fazer o teste, mas o cara explica que se ele se recusar, será expulso do colégio. Então Otosaka aceita fazer a prova e para conseguir as respostas, ele realiza seu poder de possessão no jovem. Porém, ele tinha outra coisa em suas mãos. Com raiva, Otosaka rasga a folha. De repente, uma menina chamada Tomori, que estava observando ele anteriormente, explica que filmou o acontecimento de agora e outros anteriores e que ela estava ciente da sua habilidade, que ele usa para conseguir notas altas e outros benefícios. Desesperado, ele foge, chegando a derrubar Yumi, que estava esperando por ele. Então um cara chamado Takajo, que estava com Tomori, começa a perseguir Otosaka, causando destruição onde ele passa como se fosse um furacão. Ele rapidamente alcança Otosaka e explica que possui a habilidade de teletransporte, porém não consegue parar exatamente onde deseja e por isso era hospitalizado com frequência. Então Tomori chega e diz que os dois são do conselho estudantil de uma academia para jovens que possuem habilidades como ele e que querem transferir Otosaka para lá, explicando que existem muitos outros adolescentes que também despertam habilidades únicas, porém que somem com o tempo. Para provar, ela demonstra seu poder, que é o de ficar invisível para uma pessoa específica. Mais tarde, Otosaka volta para casa e conhecemos sua irmãzinha Ayumi, que fica animada ao saber da sua transferência de colégio, mesmo isso significando que ela teria que se mudar para longe com ele. Em seguida, ela entrega seu prato preferido de quando ele era criança, um omelete de arroz, que aparentemente ele odeia atualmente, mas não tem coragem de falar para não magoar ela. Durante o jantar, conhecemos a história deles. A mãe dos dois se divorciou e jogou a guarda pro tio deles, que não era presente, deixando os dois sozinhos, apenas com a companhia um do outro. Ela comenta sobre sentir que tem mais alguém na família e ele pergunta se ela tinha sonhado. Ela diz que foi como se fosse real. No dia seguinte, eles fazem a mudança para perto da academia. Mais tarde, ele se encontra com Yumi e explica que vai para um novo colégio, onde ele não poderá sair para visitar ela e pede para ela ir ver ele. Porém, por ser longe e eles não poderem nem revezar a visita, ela diz que não faz sentido aquilo, já que eles nem sequer namoram, e diz adeus para ele, deixando ele em choque por ter levado um fora. De volta para as mudanças, Tomori e Takajo aparecem no local para ajudarem com as coisas e eles conhecem a pequena Yumi. De noite, no jantar, com o mesmo omelete que ele detesta, ele descobre uma nova paixão da sua irmãzinha, que claramente era fã de uma nova cantora de sucesso na qual ele não conhecia, chamada Yusarin. Naquela noite, ele sonha com alguém que ele não reconhece, mas sente como se fosse um familiar e pensa que deve ter sido pelo que a Yumi falou. No dia seguinte, Otosaka chega na academia onde Tomori e Takajo já aguardavam ele. Os dois explicam para ele que nem todos os alunos possuem habilidades, sendo que alguns têm apenas a possibilidade de vir a ter. Porém, eles mandavam todos para a academia por segurança, pois antigamente os jovens com habilidades se tornavam cobaias de cientistas. Otosaka não leva aquilo a sério, mas Tomori diz que seu próprio irmão se tornou uma cobaia e para proteger esses jovens, alguém criou a academia para que eles possam viver em segurança. Em seguida, ele vai para sua sala onde se apresenta e descobre que Tomori e Takajo são da sua sala também. Ele estranha por ela ser tão nova e já ser presidente do conselho, mas Takajo explica que lá o que interfere são as habilidades. No intervalo, ele vê que mais uma vez sua irmã deu o omelete que ele detesta para almoçar, quando Takajo chama ele para ir comprar algo na cafeteria. Lá eles veem que tinha uma fila muito grande e Takajo diz que ele pode usar sua habilidade para pegar algum lanche para eles. Ele explica que vai pelo ponto cego da câmera, mas como tem que ser rápido, não sabe exatamente qual lanche ele vai conseguir pegar. Então rapidamente ele vai na direção da cafeteria, pega o lanche, deixa o dinheiro e passa pela janela de vidro, causando uma destruição no lugar. Um tempo depois ele retorna com a cabeça sangrando e explica para Otosaka que isso é
era algo bem comum pra ele, e por isso ele usa a armadura por debaixo da roupa. Eles voltam pra sala pra lanchar e lá Tomori avisa que eles precisam se reunir. Eles vão pra sala do conselho, onde um cara todo molhado e sinistro chamado Kumagami aparece e usa uma gota d'água do dedo pra localizar no mapa uma pessoa de habilidade de raio-x e sai em seguida. Takagi explica que ele é um colega que consegue localizar as pessoas com as habilidades e é assim que eles encontram os jovens. Então os três vão até o local indicado pra investigar. Por ser um jovem com visão raio-x, eles decidem procurar por algum fotógrafo suspeito. Depois de um tempo procurando, Tomori encontra o suspeito e com a ajuda de Otosaka, ele é facilmente capturado. Tomori encontra uma foto de uma garota somente com as roupas de baixo, como se estivesse vendo por debaixo da sua roupa. Ela questiona o cara, mas ele diz que não foi quem tirou a foto, e depois de muita pressão ele dedura o fotógrafo. Tomori consegue achar ele e questiona suas ações, mas ele explica que apenas revela essas fotos porque precisa de dinheiro, pois seus pais estão doentes. Ela explica que se ele precisasse de emprego, deveria trabalhar, pois logo os poderes iam sumir, sem contar com o risco de virar cobaia. E assim eles finalizam o trabalho protegendo mais um jovem de ter o destino cruel do irmão de Tomori. Ela diz isso a eles e Otosaka pergunta o que aconteceu com ele afinal. Ela então decide que o melhor seria mostrar pra ele. Os dois vão juntos ver o irmão dela e no caminho ela explica que os dois eram super unidos e seu irmão era um guitarrista. Porém, em um belo dia, justamente quando ela passou na prova para estudar em uma escola federal, a mãe deles implorou com tristeza para eles irem estudar em outra escola. Eles vão para a escola onde ela fez amigos e se divertia, apesar de ter que passar por exames depois das aulas e nunca conseguia encontrar seu irmão, sem saber que o motivo disso era que ele tinha se tornado um experimento. A sua habilidade era fazer o ar vibrar e por isso ele era bom na guitarra, e os cientistas acreditavam que podiam usar isso para interceptar comunicações e mudar ondas de ar. Após um ano, ela conseguiu encontrar ele, mas seu irmão já não era mais o mesmo e sequer a reconhecia. Depois, ela descobriu que seus amigos eram implantados pelos cientistas para impedir que ela se encontrasse com seu irmão e que eles faziam os exames porque como seu irmão tinha habilidade, ela tinha chances de ter também. Então ela prometeu que não confiaria em ninguém e foge de lá, até que encontrou alguém em quem pudesse confiar que mudou sua vida. Eles chegam no hospital onde seu irmão tá internado e Otosaka se assusta ao ver ele arrancando as penas de uma almofada como um louco. Ela explica que na cabeça dele ele tá compondo e Otosaka percebe que aquilo ocorria com frequência. Depois eles saem com ele para dar uma volta e Otosaka pergunta se não havia cura pro que ele tinha, mas ela explica que os cientistas não estão procurando porque para eles pessoas com habilidades são como baterias, que quando acabam compensa mais procurarem outra. Quando finalmente Otosaka volta para casa, ele pensa que se ele tem uma habilidade, a Yumi poderia vir a ter e isso era mais um motivo para ele tomar cuidado, pois senão ela poderia ter uma vida como a de Tomori. No dia seguinte no colégio eles se reúnem novamente na sala do conselho, onde Kumagami aparece molhado mais uma vez e Takagi explica que é porque sua habilidade só funciona quando ele tá encharcado. Kumagami mostra uma localização de um outro jovem com a habilidade de pirocinese e canalização, poder que permite ser possuído por algum morto, o que faz todos estranhar, pois não era comum alguém com duas habilidades. Então eles vão no local indicado no mapa. É um beco pouco frequentado, onde eles encontram sinais de que a pessoa estava em fuga por algum motivo. Mas um pouco mais à frente eles descobrem que era apenas uma cena de filme que tinha sido gravada lá pela Yu Sarin, a vocalista que a Yumi é fã, e pela reação de Takagi descobrimos que ele também é. Porém eles chutam que a mulher que viu a cena do filme na verdade tinha visto de fato ela fugindo de alguém, por ter causado problema com sua habilidade. Em seguida eles encontram um suspeito por perto e Otosaka possui ele para que Takagi o alcance, porém ele sente a dor da pancada e reclama. Tomori faz perguntas para ele de forma ameaçadora, fazendo ele confessar que foi contratado para ir atrás da Yu Sarin por alguém da empresa. Em seguida eles encontram com um jovem chamado Sho que demonstra se importar com Yu Sarin. Suspeitando que ele saiba das suas habilidades e a mantém em segurança, o grupo revela suas habilidades e explica que estão ali para proteger ela. Então ele leva o grupo para onde Yu Sarin estava escondida junto com outro cara. Ela é super gentil com eles e explica que é sonâmbula e por isso acaba dormindo sem aviso e sai andando por aí. Os dois explicam que na verdade a irmã de Yu Sarin, a Misa, foi de base em um acidente há 6 meses e agora aparecia através da Yu Sarin. Imediatamente Misa aparece dominando o corpo de Yu Sarin e percebemos que diferente dela, Misa era mais durona e bem menos gentil. Irritada, ela começa a atacar fogo por toda parte e depois da confusão, Tomori descobre que na verdade Yu Sarin não tinha controle sobre sua habilidade e que Misa era quem controlava ela. E a pirocinese é uma habilidade de Misa e por isso tinha duas habilidades dentro dela. Além disso, os dois jovens eram antigos colegas dela que explicam que Yu Sarin se meteu em confusão depois de pegar o celular do produtor da empresa por acidente e ver uma mensagem que daria cadeia pra ele. Tomori entende que ela não poderia entregar ele pra polícia e não resolveria devolver o celular, então ela bola um plano que envolvia os dois colegas. De noite, Yu Sarin se encontra com o produtor que a ameaça, mesmo ela fingindo que não viu nada no celular. Então Misa assume o controle e com a ajuda do grupo eles atacam seus capangas, deixando o produtor assustado por pensar que tinha sido Yu Sarin. Ele promete que deixará ela em paz e vaza do local rapidamente. Com o problema resolvido, Tomori diz que
gostaria que Yusarin fosse para a academia e se juntasse a eles, pois lá seria um local mais seguro para ela. Mas depois de explicar que os poderes sumiram depois de um tempo, os dois percebem que nunca mais viriam Misa novamente e se despedem dela com muita dor, principalmente Sho, que a amava, apesar de nunca ter conseguido confessar seus sentimentos. Ela pede para ele seguir com sua vida e para os dois serem felizes. De volta para casa, o Tosaka fala com sua irmã que Yusarin vai estudar na academia dele, deixando ela toda animada. No dia seguinte no colégio, quando todos veem a Yusarin, o pessoal faz um tumulto querendo falar com ela até que Tomori tira ela da multidão para reunir o conselho. Lá, Kumagami passa próximo à localização de um jovem que tem telecinese e Tomori explica que se trata de um jogador de beisebol que nunca erra seu arremesso. Ela suspeitou dele desde que viu uma gravação de um jogo no qual percebeu que ele não arremessava as bolas de maneira correta, ou seja, os arremessos só eram perfeitos por conta da habilidade. Então, como sempre, eles matam aula para ir na próxima missão onde encontram um jogador, que assim como todos os outros, ele nega ter poderes. Mas depois que Tomori explica como pode ser perigoso para ele usar suas habilidades, o jovem entende que ela falava sério, mas se nega a parar de usar o poder. Então Tomori faz uma aposta onde eles jogariam em um time adversário e se eles vencessem, ele teria que abrir mão das habilidades. Ele aceita a aposta e no dia seguinte eles se encontram para jogar. O grupo amador então joga contra os jogadores de beisebol, mas graças às suas habilidades eles conseguem vencer o jogo. Ele fica triste e diz que estava usando sua habilidade para ser um bom arremessador, para ajudar seu amigo a ter um bom time e conseguir se tornar um jogador profissional, mas ele aceita apoiar um amigo de outra forma que não se coloque em risco e por algum motivo Tomori pede para Otosaka possuir o jovem antes deles irem. No dia seguinte o grupo descobre um jovem com a habilidade de voar e Tomori diz que viu a respeito em uma revista, então eles acampam no local onde a foto foi tirada. No acampamento, Yusarin fica mudando toda hora para Sami e em um momento ela explica que apesar de elas serem tão diferentes, Sami era muito gentil com ela. De noite, Otosaka vê Tomari de longe escutando música no fone e ela explica que estava ouvindo uma banda chamada The End, que seu irmão gostava e dá para ele ouvir. Escutando a música, ele sente como se estivesse em um campo aberto e ela explica que as músicas da vocalista causavam essa sensação. E ela acredita que seja porque ela é cega e conta que por enquanto ela grava somente coisas aleatórias, mas seu sonho é gravar algo da banda. De madrugada, Otosaka volta a sonhar com a pessoa desconhecida que sente como se fosse da sua família. E assim o tempo passa e no dia seguinte todos já estão cansados de esperar naquele lugar, até que finalmente um jovem aparece. Todos ficam na dúvida se seria ele a pessoa com a habilidade de voar, mas Tomori explica que eles estavam em uma propriedade privada, ou seja, perfeita para o jovem voar sem ser visto, além deles descobrirem que invadiram uma propriedade sem saberem. Depois de questionado por ela, o jovem voa e Tomori filma ele, o que deixa ele irritado. Ele tenta tomar sua câmera e Takagi pede para Otosaka o controlar, mas ele hesita até que o jovem foge pro alto com a câmera de Tomori. Então Otosaka percebe que não tem outra escolha e assume o controle, mas infelizmente ele não consegue voar. Quando o jovem acaba se machucando um pouco com a queda, Tomori explica que suas habilidades somem quando ele cresce e poderia acontecer a qualquer momento, o que tornava extremamente perigoso aquela habilidade, porque poderia falhar quando ele estivesse no alto. Ele explica que não sabia e que amava voar, mas aceita não usar mais a habilidade. Mais tarde, quando Otosaka finalmente volta para casa, percebe que sua irmãzinha estava com febre alta. Como ela amanhece ainda com febre, Otosaka pede para ela faltar à aula. Mais tarde, o conselho recebe a notícia de outro habilidoso, com poder de colapso, capaz de destruir qualquer coisa. Porém, dessa vez estava na própria região, sendo que a única pista era que o estudante não estava nas aulas e Tomori chuta que a pessoa deve estar doente. Isso faz Otosaka pensar na sua irmã, e Tomori pensa que seria provável, pois ao que tudo indica, os irmãos de alguém com habilidade possuem maior chance de desenvolver alguma habilidade também, e por ser a única pista eles decidem investigar. Otosaka fica resistente no início, mas pensa que seria uma forma de alegrar a Yumi, já que ela é fã da Yusarin, porém ele não via sentido em todos irem lá, já que ela estava doente. Então Tomori rapidamente descarta Takagi de uma forma violenta. Somente ela, Yusarin e Otosaka vão investigar. Ele pergunta pra Yumi quando volta pra dentro e ela explica que era algo sobre um chão se quebrando. Então ele conta pro conselho e Tomori diz que como eles têm pouca informação, seria melhor pedir pra Yumi continuar em casa no dia seguinte, mesmo que sua febre passe. Então no dia seguinte ele pede pra ela ficar em casa, mas como a Yumi não queria faltar de forma alguma, ela decide bancar a rebelde e ir escondida. Logo a informação chega pra Tomori e o grupo corre pra escola da Yumi, enquanto ela conversava com seus colegas, incluindo o menino que gosta dela, que leva mais um fora. Então ela sai de perto dele e acaba em um local afastado com a menina sinistra. Ela diz que odeia a Yumi por ter roubado o menino dela, pois desde que ela chegou no colégio ele não conversa com ela direito. Com raiva ela começa a tirar um canivete e a Yumi corre assustada. Enquanto o grupo corria até ela, a Yumi corre da garota até ficar encurralada, o que faz ela entrar em desespero e ativar seu poder, fazendo tudo desmoronar. Desesperado, Otosaka começa a procurar por ela enquanto a escola era evacuada. De repente, uma das pilastras começa a quebrar e cai em cima dele. Depois de algum tempo, Otosaka acorda bem, mas infelizmente descobre que sua irmãzinha foi de base no acidente. Em choque, ele é dominado pela tristeza. Muito tempo se passa e todos ficam preocupados
preocupados com ele, que não consegue passar pela fase do luto e se afunda dentro de casa vivendo com Cup Noodles. Sem saberem o que fazer, eles mandam Yumi, a garota que ele gostava do seu antigo colégio, para falar com ele, na esperança de conseguir fazer com que ele se alegre um pouco. Porém, ele continua do mesmo jeito e é até grosso com ela e manda ela embora. Como o Cup Noodles tinha acabado e ele percebe que nunca será deixado em paz, ele decide fugir para longe na esperança do Kumagami nunca conseguir localizar ele. Desanimado com a vida, ele se esconde em um local onde se entope de pizza para variar um pouco. Alguns dias se passam e ele finalmente se cansa e resolve sair para pegar um ar. Em seguida, ele vê um petisco de doce e resolve experimentar, quando vê alguns adolescentes jogando um jogo de tiro. Ele resolve tentar jogar e fica a noite toda disparando, ficando viciado naquilo. No dia seguinte, ele volta para jogar e vê os mesmos adolescentes jogando e se irrita por eles estarem ocupando o jogo. Então eles vão para fora brigar e Otosaka usa seus poderes derrubando todos facilmente. Ele começa a gostar dessa vida de confusão, se sentindo invencível, enquanto sobrevive somente com os petiscos, até que encontra um cara que tinha um tipo de droga e resolve experimentar. Mas antes que ele possa seguir por esse caminho e se afundar ainda mais, Tomori aparece. Ela explica que estava com ele o tempo inteiro, mas como viu que se ele continuasse a agir daquela forma deixaria de ser humano, resolveu intervir. Ela diz que veio sozinho, sem comunicar com ninguém, que de certa forma se sentia responsável por não ter colocado a Yumi sob vigilância e em um local seguro, e por isso decidiu ficar com ele até ele voltar ao normal. Ele nega sua ajuda, mas ela diz que vai dar uma refeição digna para ele, e depois dele dar uma mordida, ela deixaria ele em paz. Então ele aceita e assim ela prepara uma comida, como a Yumi costumava fazer. Depois de tudo pronto, ele come a panqueca que ela sempre fazia, que ele odiava, e ele estranha ter o mesmo sabor. Tomori explica que sua mãe deixou um caderninho de receitas com a Yumi com somente um omelete circulado, com flores, por ser a antiga comida preferida dele. Ela explica que a Yumi viu aquela receita e estava tentando recriar o mesmo sabor da comida da mãe, e por isso fazia com tanta frequência. Isso faz ele comer tudo enquanto chorava, embora continuasse achando o sabor horrível. Depois de devorar o prato, Tomori explica que como ele não deu apenas uma mordida como combinado, ele voltaria com ela pro colégio, e ele aceita voltar. E assim ele é recebido pelos amigos e o conselho se reúne novamente, onde escutam a nova música da Yusarin. Depois de um tempo, Tomori explica que não reuniu eles por ter algum trabalho, mas porque queria ir no show da banda The, mas como tinha apenas 2 ingressos, somente uma pessoa podia ir com ela. Os outros não demonstram interesse em ir e jogam pra Otosaka, que aceita ir como companhia. Mais tarde ele caminha quando vê uma garota cega que diz a ele que tinha muita vontade de comer Nokonomiyaki, mas ninguém sabia dizer onde tinha. Então ele leva ela até um restaurante e lá descobre que aquela era a Sala, a vocalista do The, que apesar de cega, se virava muito bem com tudo. Na saída ela pergunta se Otosaka perdeu alguém querido, pois dava pra perceber pela sua respiração e voz. Ele conta que perdeu sua irmãzinha e Sala diz que quer prestar homenagem pra ela, como forma de agradecer a ele. Então ele leva ela pra sua casa e depois dela prestar sua homenagem pra Yumi, ele pergunta se ela podia se encontrar com Tomori, explicando que ela era uma grande fã. Então ele liga pra Tomori e avisa que tava com Sala, porém Tomori age de forma super indiferente com a notícia. Ele explica que pensou que se Sala cantasse pro seu irmão, ele talvez pudesse ficar lúcido e ela não demonstra ter esperanças, mas diz que ele pode tentar. Eles vão pro hospital encontrando o irmão de Tomori no mesmo estado que anteriormente, e Otosaka explica pra Sala que ele tá compondo. Ela então canta pra ele, fazendo finalmente ele ficar lúcido e se lembrar de Tomori. Ele agradece Sala por tudo e mais tarde liga pra Tomori, mas ela já sabia da novidade e o agradece, embora ele perceba que isso não tá nem perto do que Tomori fez por ele, porque graças a ela ele era uma pessoa melhor e mais viva. No dia do show, Tomori tenta ao máximo não demonstrar o quanto é fã do The, mas assim que o show começa, seus olhos brilham como de uma verdadeira fã. De repente, Otosaka sente como se conhecesse a música, embora seja a primeira vez que ele a escuta, e estranha a sensação até que surta de vez dando um berro no meio do show. Começamos a ver Otosaka escutando uma música do The com sua irmãzinha Ayumi. Em seguida, percebemos que ele estava em um universo onde ele, Ayumi e todos os outros com habilidades estavam presos, sendo usados como cobaias pelos pesquisadores, incluindo o irmão mais velho deles, chamado Shunsuke, que estava sendo mantido preso por ter a habilidade de lapso temporal, sendo considerada muito perigosa para ficar solto. Em seguida, descobrimos que Otosaka só estava livre por fazer os pesquisadores pensarem que a habilidade dele era possuir alguém por 5 segundos, escondendo seu real poder de roubar habilidades. Já Ayumi era mantida sob supervisão, pois ainda não tinha manifestado seu poder. Em seguida, Kumagami aparece e diz secretamente para Otosaka que finalmente encontrou alguém com telepatia e entrega um papel que dizia sua localização. Mais tarde, Otosaka e Ayumi passam por alguns exames como de costume, mas após esse eles decidem levar Ayumi para longe. Otosaka tenta impedir, mas eles apagam ele. Quando acorda, ele percebe que tinha algo de errado acontecendo quando sua porta se abre, e ele vê que era um dos pesquisadores que o surpreende, ajudando ele a escapar. O velho explica que a habilidade da Ayumi foi forçada a aparecer por eles, e aquela confusão era porque ela tinha desmoronado metade do bloco B, e por isso eles decidiram que vão se livrar dela após estudá-la. Desesperado, Otosaka vai correndo até o quarto do telepata e rouba a sua habilidade ao possuir seu corpo. Em seguida,
seguida, ele corre até seu irmão, encontrando através da telepatia. Ele estava completamente preso e com seus olhos cobertos em uma sala para não poder usar seu poder. Para chegar até ele, vários jovens o ajudam, incluindo um que entrega sua habilidade de atravessar paredes. Então Otosaka atravessa rapidamente até chegar no seu irmão e liberta sua visão, pouco antes dos seguranças atacarem ele. No presente, Otosaka acorda assustado e fica na dúvida se tudo aquilo foi um sonho, quando se lembra que ele, e principalmente a Yumi, sempre sentiram como se tivessem mais alguém na família. Nesse momento, Kumagami aparece e confirma que seu sonho de fato aconteceu. No passado, eles eram cobaias dos pesquisadores e graças ao poder de Shunsuke, a vida de todos com habilidade mudou. Tomori, ouvindo a conversa, explica que foi Shunsuke a pessoa que ela confiou e a levou até onde ela estava agora. Então eles acompanham Kumagami em um local secreto e completamente protegido, onde Otosaka finalmente revê seu irmão. Percebemos que ele é cego e Kumagami explica que Otosaka ainda estava com uma boa parte da sua memória apagada. Então Shunsuke diz que vai explicar tudo a ele. Ele conta que depois que Otosaka o libertou, ele voltou 3 anos atrás e procurou por Kumagami, seu fiel amigo, que embora não se lembrava dele, acreditou que já o conhecia. Ele levou Shunsuke para a turma de habilidosos que já tinha reunido, na qual Shunsuke já conhecia todos, e vemos que são os mesmos que ajudaram Otosaka a salvar Shunsuke da prisão dos pesquisadores. Ele conta que explicou o que vai acontecer a ele se não arrumasse um jeito de proteger todos os jovens com poderes, e assim eles vão juntando cada vez mais jovens para o grupo, porém como eram crianças não conseguiam ir muito longe. Então depois de tentarem várias vezes, Shunsuke percebe que eles precisam dos adultos para funcionar. Alguns questionam pois os adultos não iam entender eles, mas Kumagami diz que conhecia alguns adultos que já tiveram habilidades. Shunsuke pensa no que fazer por algum tempo até que percebe que eles precisavam de dinheiro, e volta no tempo novamente para conseguir ganhar apostas e sorteios. Porém com isso ele percebe que sua habilidade tira parte da sua visão à medida que ele a usa. Isso daria uma validade para ela, pois para o poder funcionar era necessário ter a visão, e assim eles arrecadam muito dinheiro graças às várias viagens no tempo, até ele quase ficar cego, porém eles ainda não sabiam onde abrigar os jovens, até Shunsuke finalmente bolar o plano perfeito, uma escola para crianças, pois assim elas estariam seguras no tempo que precisaria sem ser suspeito, podendo ainda abrigar até mesmo que ainda não desenvolveu as habilidades, mas para isso ele teria que voltar no tempo uma última vez. Então ele volta perdendo completamente sua visão e consegue comprar uma instituição educacional como planejado. Porém como era perigoso para todos ficarem pelo mundo, Kumagami tem a ideia de cobrir seu rosto toda vez que for sair para não ser reconhecido, fingindo que precisava estar molhado para usar seu poder, enquanto Shunsuke, para proteger a si mesmo e a seus irmãos, pede para os seus amigos apagarem as memórias de Otosaka e Ayumi com a habilidade de um deles, explicando o fato dos dois não se lembrarem do irmão. Depois de finalizar a explicação, Shunsuke conta que eles podem salvar Ayumi, pois Otosaka podia roubar sua habilidade para voltar no tempo. Tomori confessa que já sabia que aquele era seu poder desde quando Kumagami o localizou, porém por ser perigoso alguém ter tanto poder nas mãos, ela decidiu esconder esse fato, já que percebeu que ele mesmo confundiu sua habilidade com uma simples possessão. Ela explica que todos que eles encontraram e ele possuiu perderam sua habilidade, e após ele fazer um teste percebe que de fato estava com mais habilidades agora, então ele rouba a habilidade do irmão e consegue voltar no tempo, no dia anterior ao acidente de Ayumi. As coisas acontecem exatamente como aconteceu anteriormente, mas no momento dele perguntar do sonho de Ayumi, ele rouba a sua habilidade. Porém, como ele ainda não sabia o que causou ela ativar o colapso, no dia seguinte, ele decide se infiltrar no colégio dela para observar ela, ficando escondido em um dos armários até ver Ayumi sendo ameaçada pela garota. Então, bem no momento certo, ele a protege e com a ajuda de Tomori, os dois dão um susto merecido na menina, para que ela nunca mais se metesse com Ayumi. Agora com sua irmã a salva, Otosaka encontra com Kumagami, que leva os dois até Shunsuke. Lá Shunsuke explica que agora que Otosaka podia voltar no tempo e sabia como roubar habilidades, ele precisava ficar escondido naquele lugar até sua habilidade sumir. Ele leva os dois irmãos para um laboratório de pesquisa onde Otosaka reconhece o velho que ajudou ele a libertar Shunsuke. O velho explica que eles estão fazendo uma vacina para que os jovens não desenvolvam mais habilidades e não os coloquem em risco. Ele explica que as habilidades vieram de um cometa chamado Charlotte, que se aproxima da Terra a cada 75 anos, liberando partículas causadoras dos poderes misteriosos, que eram semelhantes a uma doença. Ele diz que anteriormente quem acabou inalando suas partículas foram chamados de bruxas e queimados, e agora estavam tendo problemas semelhantes e por isso precisavam de uma vacina para darem fim naquilo. Porém a vacina funcionaria somente para aqueles que ainda não inalaram as partículas de Charlotte. Então Otosaka pede para Shunsuke devolver as memórias de Ayumi, porém ele diz que não é possível, não entendendo como Otosaka conseguiu se lembrar de tudo. Ayumi aceita a ideia de ter um outro irmão mais fácil do que o esperado e ainda se diverte ao ver os poderes dos jovens. Mais tarde, Kumagami diz que encontrou uma nova pessoa com habilidade e sai para avisar o conselho. Porém seu motorista de confiança leva ele para outro local, entregando ele para uns caras estrangeiros para salvar sua família que estava sendo ameaçada por eles. Então eles prendem Kumagami e o torturam até ele abrir a boca. Após descobrirem tudo, eles vão atrás da Tomori e em
seguida ligam pra Shunsuke para pedir que Otosaka se entregue em troca da liberdade de Tomori e Kumagami. Shunsuke então liga pro motorista que pede desculpas por ter entregado Willis e explica que ele foi ameaçado, e Shunsuke tranquiliza ele porque a culpa foi dele por ter aceitado sua ajuda, mesmo sabendo que ele tinha família. Porém as coisas estavam complicadas, pois ele explica que estava sendo ameaçado desde que eles fundaram o colégio, ou seja, para mudar essa situação eles teriam que voltar tempo demais e corria o risco deles não conseguirem construir a academia novamente, fazendo todo o trabalho deles terem sido em vão. Sem terem outra saída, eles decidem que a única solução era deixar nas mãos do Otosaka, pois ele tinha bastante poder para lutar contra os estrangeiros e se algo desse errado, poderia voltar no tempo para eles pensarem em outro plano. Otosaka fica receoso com o plano e quase ativa o poder do colapso, mas depois de pensar na Tomori, ele concorda em lutar. Então ele vai sozinho pro local indicado, onde o motorista aguardava ele. Com remorso, ele entrega Otosaka pros caras e finalmente consegue a localização de onde estava sua família. Então Otosaka controla os dois estrangeiros para desarmar eles, mas para sua surpresa eles não estavam armados. De repente, uma garota com habilidade surge e corta um dos seus olhos, impedindo que ele consiga voltar ao passado. Ele pensa em usar seu colapso, mas os dois explicam que se fizesse isso, eliminaria Kumagami e Tomori, que estavam no subterrâneo. Então ele é atacado, porém acaba se descontrolando e ativando seu colapso por acidente, fazendo tudo desmoronar. Os outros do grupo estranham ele ter usado o colapso e não ter voltado no tempo como combinado. Então eles vão até lá onde encontram o Otosaka, que embora estivesse ferido, estava vivo. Eles também encontram os dois estrangeiros presos e começam a procurar por Tomori e Kumagami, mas quando o encontram, veem que Kumagami se sacrificou para manter Tomori viva. Depois de 2 dias, Otosaka acorda no hospital e descobre que embora Tomori estivesse bem e que estava internada naquele mesmo hospital, Kumagami tinha ido de base. Depois de Ayumi e Takaji o visitarem, Yusarin também vai fazer uma visita e ele aproveita para chamar Misa para perguntar a ela para onde os mortos vão. Porém ela não sabia dizer, afinal ainda estava presa a Yusarin. Ele então diz que se fosse ela estaria aproveitando um pouco tempo que tem com as pessoas que ama, enquanto Yusarin ainda tem sua habilidade. Em seguida ele arruma um jeito de Yusarin querer visitar seus pais e alguns dias depois ela encontra com eles no seu programa. E Otosaka assiste, vendo que em um momento Misa decide assumir o controle falando com eles, como se fosse Yusarin, fazendo eles chorarem por lembrarem dela. Em seguida, Ayumi aparece para comemorar seu aniversário de 16 anos, e de presente ela dá o omelete que costumava fazer, mas dessa vez Otosaka se surpreende, pois finalmente ela conseguiu fazer um com um sabor gostoso. E assim Otosaka passa por um longo processo de recuperação, até que finalmente encontra seu irmão que estava morto por dentro após a perda de seu melhor amigo, semelhante ao estado que ele ficou quando perdeu Ayumi. Sem conseguir conversar direito com Shunsuke, Otosaka volta pro seu quarto onde encontra Tomori. Ela explica que acaba de receber alta e foi ver como ele tava. Otosaka diz que sabe que logo viriam mais pessoas atrás dele e ele não queria que ninguém mais se machucasse, mas não conseguia encontrar uma solução. Então Tomori diz que como eles já criaram uma vacina para ser distribuída, a solução para os que já tinham as habilidades era que ele roubasse todas elas para si. Porém era muito arriscado, pois com tanto poder em mãos ele seria capaz de destruir o mundo inteiro facilmente e teria que suportar esse peso até sua habilidade sumir, fazendo todas as habilidades da Terra desaparecerem com ele. Otosaka aceita o fardo, dizendo que fará essa jornada e depois que a missão terminasse ele voltaria para ela, confessando seus sentimentos. Ela fica surpresa, mas promete que quando ele voltasse os dois namorariam. Os dois fazem a promessa e Tomori pede para ele começar roubando sua habilidade, pois assim ela teria uma vida normal. Após fazer isso, ele conta o plano pro seu irmão e juntos eles chegam à conclusão que deve haver outro com um poder semelhante ao do Kumagami, e para roubar todas as habilidades ele deveria encontrar primeiro alguém assim. Antes de Otosaka partir para sua missão, ele se encontra com Takaji e Sami, que pedem para ele roubar suas habilidades também. Ele fica receoso, pois isso significava que Sami partiria para sempre, mas ela diz que já é o momento, então ele rouba suas habilidades e é assim que Yusarin desperta. Takaji já entrega uma carta da Misa onde ela se despedia da sua irmã, fazendo Yusarin finalmente entender que ela esteve com eles aquele tempo todo. Mais tarde, Tomori encontra com ele para se despedirem e entrega um bloco com frases traduzidas para ajudar na sua jornada em países estrangeiros, e assim ele parte para sua jornada, onde com a ajuda do seu bloco pressiona um jovem que confessa onde tinha um poder semelhante ao Kumagami. Depois de roubar a habilidade, Otosaka percebe que é ainda mais perfeita do que ele pensava, pois mostrava a localização de todos com habilidades ao olhar em algum mapa, e assim ele viaja pelo mundo roubando as habilidades de todos os jovens, passando a ser conhecido como Ceifador Caolho. Com isso ele consegue uma habilidade de acelerar doenças e a usa para acelerar o processo de fazer aparecer as habilidades nos jovens, para que ele possa roubar deles também e livrar as habilidades do mundo antes que seu poder desapareça. Como ele começa a ser conhecido pelo mundo, começa a ser atacado por pessoas, porém com tantas habilidades ele se torna indestrutível, chegando a ter tanto poder que começa a enlouquecer, ficar mais cansado e até mesmo esquecer quem são as pessoas que ele ama. Apesar disso, o bloco de notas da Tomori faz ele lembrar que fez uma promessa para alguém e mantém ele seguindo em frente, indo de país a país, roubando todas as habilidades
habilidades até finalmente chegar na última pessoa. Exausto da jornada e dos poderes que cansam seu corpo, ele rouba a última habilidade que sobrou e pensa que agora finalmente poderá voltar para casa, embora não soubesse onde era. Mas nesse momento a turma encontra ele. Quando acorda, ele vê Tomori ao seu lado e como ele diz que não se lembra dela, ela se apresenta como sua namorada, dizendo que foi ela que fez o bloco que ele manteve com ele todo aquele tempo. E o Tosaka explica que foi graças àquele bloco que ele conseguiu seguir em frente, deixando ela emocionada. E assim, sem nenhum jovem correndo risco de se tornar cobaia, o Tosaka, seus irmãos e amigos podem finalmente viverem uma vida normal e tranquila. Deixa um gostei aqui embaixo se você curtiu esse anime, caso ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos novos, beleza? Valeu galera, se cuidem!